E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus. Quanto tempo que eu não apareço por aqui? Quanto tempo que eu não apareço pra gente conversar, pra gente, enfim, debater sobre o mundo dos concursos, debater sobre a vida e senti falta de aparecer por aqui. Na verdade eu nem sei por onde eu começo, eu não tenho mais muita... não sei se eu perdi a habilidade de conversar com a câmera. Eu vou tentar fazer esse vídeo sem muito corte, sem muita edição, porque, enfim, essa não é a ideia desse vídeo. Eu não quero que ele tenha muito corte, porque eu quero passar uma mensagem de uma maneira um pouco mais direta aqui. E eu queria conversar com vocês justamente sobre esse sumiço, sobre por que eu dei uma pausa das redes sociais. Eu costumo fazer isso, né? Eu costumo dar umas pausas das redes sociais de vez em quando. Eu brinco que a blogueiragem intermitente, às vezes eu tô postando, às vezes eu não tô. Quem já segue a página há algum tempo já tá mais acostumado com isso, mas quem começou a seguir ali no meio do caminho, às vezes não sabe ou, enfim, não tá acostumado e do nada eu sumo e depois eu apareço. Porque de alguma forma eu vivo uma relação muito... eu acho que assim, de amor e ódio com a internet. Eu tenho um sentimento tão bom com a internet, tão bom de poder compartilhar as coisas que eu aprendi também na internet, de poder de alguma maneira entregar de volta as coisas que eu de alguma maneira peguei da internet também, que eu aprendi em fóruns, em sites, enfim, e poder compartilhar isso e poder fazer minha voz ser ouvida por outras pessoas. Eu costumo brincar com os meus amigos que se eu tivesse nascido, sei lá, 20, 30 anos antes do que eu nasci, seria muito complicado eu chegar na casa de alguém, bater na porta e dizer assim: ei cara, eu queria te ensinar a estudar para concurso, eu queria te explicar sobre umas técnicas de estudo que eu aprendi. É possível que ninguém ia me escutar, ou que seria muito estranho, né? Eu só teria, sei lá, 2 ou 3 pessoas ali que talvez, quando estivessem precisando, iam parar pra me ouvir. E na verdade aqui eu falo com, sei lá, quantas mil pessoas que estão assistindo aí do outro lado. Cada vídeo que eu posto tem uma repercussão muito grande, cada post que eu faço, cada comentário. E ao mesmo tempo que isso é muito bacana, isso também traz uma responsabilidade muito grande e traz também, digamos assim, um peso muito grande. Por isso eu vivo muito nesse constante amor e ódio com a internet, nessa constante cobrança comigo mesmo, às vezes, das coisas que eu posto, das repercussões que tem. Às vezes receber um direct de alguma pessoa e ver como você impactou na vida dela, por uma resposta que você deu, assim, até de uma maneira meio que, olhando assim dentro de mim, às vezes até meio irresponsável, porque você tem ali 200, 300, 500 directs para responder e você às vezes não tem noção de quanto você está impactando. Muitas vezes pro bem, né? Eu recebo muitas vezes, enfim, comentários e directs. Ontem foi. Eu tava lendo um comentário de uma pessoa dizendo: cara, você mudou minha vida e tudo mais e tal. Enfim, comecei a seguir as dicas do seu canal, fui aprovado no concurso, agora minha namorada está estudando e ela também está seguindo e tal, muito obrigado, você mudou minha vida. E cara, eu fico, enfim, lisonjeado com isso. Mas ao mesmo tempo não são só comentários bons, não são só comentários bacanas, porque a gente se relaciona com muitas pessoas nas redes sociais, é um canhão muito grande de visibilidade, a gente está muito exposto. Quem posta vídeos na internet, quem está aqui comentando junto com vocês todos os dias, muitas notícias. E o mundo dos concursos, ele é um pouco assim, ele é muito treteiro, né? Não sei, é muito... a gente mexe com certas coisas que são com o destino das pessoas, enfim, com os sonhos das pessoas, e isso gera muitas paixões, muitas intrigas, muitas coisas que às vezes não são muito bacanas, e a gente acaba recebendo comentários que não são muito legais, a gente acaba tendo... enfim, passando por coisas que às vezes você se questiona: cara, será que vale a pena eu continuar fazendo isso? Sei lá, eu faço isso daqui com tanta boa vontade para ajudar as pessoas, enfim, sei lá, para poder passar de alguma forma aquilo que eu aprendi também, aquilo que eu tirei da internet, e poder condensar isso em um canto só. E tipo assim, às vezes está discutindo, às vezes está escutando certos comentários, escutando certas coisas, você fica tipo assim: bicho, eu não preciso disso, sabe? Assim, eu acabei me tornando alguém que começou a tratar o molde TFCC
não como só uma brincadeira ou como uma zoeira, que foi como nasceu, como algo que eu vou postar aqui brincando, achando que ia dar, sei lá, 100 pessoas seguindo, 200 pessoas e do nada tinha quase 40 mil pessoas lá, para tornar aquilo algo mais profissional, algo que tinham pessoas trabalhando comigo, que existiam pessoas que dependiam de mim. E toda vez que algo vira um trabalho, eu gosto de colocar entre aspas, porque eu não consigo considerar o Auge TFC ser um trabalho, porque quando eu sento aqui, eu sinto que eu tô falando com as pessoas e eu sinto que eu tô, tipo, sei lá, eu tô me divertindo, eu não tô fazendo uma parada aqui, mas enfim. Eu tornei isso de alguma maneira uma responsabilidade, e isso também gera uma responsabilidade de vir aqui, de postar todos os dias, de mesmo quando você não está com vontade, vir fazer, vir aparecer. As redes sociais elas são muito cruéis com quem produz conteúdo, porque se você não está todos os dias ali aparecendo, se você não está todos os dias ali postando conteúdo, você acaba perdendo a relevância, as pessoas acabam não recebendo mais aquilo que você posta, e por mais que você poste coisas relevantes, se você não posta constantemente, principalmente eu que sempre priorizo muito a qualidade do conteúdo, para além do postar todos os dias, vocês veem os meus vídeos, eles são mais produzidos, eu tenho, enfim, uma forma... eu gosto de editar, eu gosto de tratar o vídeo, vocês veem os cenários, a luz, tudo, eu me preocupo com muita coisa. E as redes sociais hoje em dia elas estão mais pro agora, enfim, pra dancinha, pro TikTok e tudo mais. Mas enfim, eu tô, né, me prolongando em algo que nem era o ponto central disso. O ponto central é que tudo isso, a necessidade de estar sempre postando, a necessidade de estar sempre se expondo e ao mesmo tempo sendo, entre aspas, uma vidraça, que está sempre recebendo comentários, que está sempre, enfim... Tudo isso gera uma relação de, putz, legal, porque minha voz consegue chegar a muitas pessoas, mas ao mesmo tempo uma exposição que nem sempre que eu na verdade não escolhi ter, foi acontecendo ao longo do tempo e quando eu vi já era. Então, vez por outra, eu acabo tirando um tempo mais pra mim, eu acabo tirando um tempo pra descansar das redes sociais, enfim, das tretas, das exposições, de tudo aquilo, das repercussões e de estar tendo que comentar sempre notícias que às vezes a gente não quer comentar e tudo mais. E às vezes, enfim, eu dou uma sumida mesmo das redes sociais. Eu fiz isso no ano retrasado, eu acho, no ano passado, e até, enfim, sumi total. E aí as pessoas começaram a especular, o pessoal começou a comentar que eu achava que eu tinha morrido, achava que tinha acontecido alguma coisa, e graças a Deus não aconteceu nada, né? Outros achavam que eu tinha ganho na Mega Sena, enfim, não morri nem ganhei na Mega Sena, continuo aqui. E quando eu enfim, voltei a postar, foi justamente quando eu voltei para casa. Porque quando eu voltei para casa, foi bem próximo de quando eu soube, né, que eu tinha conseguido o teletrabalho e tudo mais. Porque na minha cabeça eu pensei assim, cara, eu preciso compartilhar isso com as pessoas, eu preciso voltar a compartilhar no Auge TFC essa minha jornada, porque isso vai estimular muito as pessoas, vai estimular muito as pessoas que estão estudando, porque elas vão ver que, mesmo que elas passem um tempo fora, se elas estudam para tribunais, o caminho natural das coisas vai ser que elas peguem o teletrabalho, porque principalmente na Justiça do Trabalho, mas na Justiça Federal como um todo, o teletrabalho já está muito difundido. E aí eu falei, cara, eu preciso mostrar isso para elas, eu preciso documentar essa jornada, e sempre foi essa ideia, né, do Auge TFC. Documentar a jornada para poder estimular as outras pessoas a ver que, cara, não é o fim do mundo se você for pro fim do mundo, por exemplo, quando você for aprovado, porque hoje em dia está tudo muito automatizado e você vai poder voltar enfim, para trabalhar de casa depois, perto da sua família, perto daqueles que você ama. E eu falei, cara, vou registrar isso porque isso vai ser um grande estímulo para todo mundo e de alguma maneira isso vai ser bacana de registrar e de até poder assistir depois e ver minha volta para casa e tudo mais e tal. E aí eu comecei a postar, voltei a postar, tava animado e tudo mais e tal, voltei pro ritmo, pro flow do canal, podcast com o Hugo e tudo mais. E aí veio a crise que nós estamos vivendo hoje, que eu não posso falar o nome, porque senão o YouTube vai, enfim, cortar. Tá vendo como a gente vive sempre nessa parada de tipo, nossa, eu não posso falar isso daqui não dá pra falar, porque o YouTube, não sei o quê, porque a métrica, porque se eu não postar todos os dias, porque se eu... E isso vai, tipo, cara, não, eu só queria fazer uns vídeos, tá ligado? Eu só queria
comentar sobre as coisas do mundo dos concursos, sobre a vida, sobre a minha cabeça em relação às provas. Não queria que isso fosse um compromisso de, sei lá, me perdi aqui. Mas, no final das contas, veio a crise e aí, cara, tudo meio que passou a ser irrelevante em relação a tudo aquilo que a gente estava vivendo. E eu me sentia muito mal de estar comentando sobre o mundo dos concursos, estar comentando sobre concursos, enquanto, sei lá, eu recebia notícias de pessoas próximas a mim ou de pessoas próximas a pessoas que eu conhecia que estavam, enfim, perdendo parentes, perdendo familiares e notícias tristes a todo momento e coisas acontecendo e você fica tipo, cara, eu tô falando sobre concurso, sabe? Tipo, eu sei que isso é muito importante para muitas pessoas, eu sei que quando eu vivi isso foi a coisa mais importante para mim naquele momento, mas quando a gente está um pouco fora daquela bolha ali, daquela coisa do estudo e tudo mais, a gente começa a olhar e dizer, cara, existe um mundo para além dos concursos, existe um mundo para além dessa bolha que a gente vive. E era um caos completo. E o próprio mundo dos concursos sendo afetado com tudo isso. E a sensação que eu tinha era que parecia muito... Sabe aquele meme que tá tudo pegando fogo em volta e a meninazinha rindo assim, tipo, da casa pegando fogo e tudo mais? Eu não sei se vocês já viram, mas enfim, não vem ao caso agora, mas era o sentimento que eu tinha, que era tipo, dane-se tudo, eu só quero falar sobre horas líquidas de estudo, sobre quadro de horários versus ciclo de estudo, sobre mapas mentais, e dane-se se o mundo tá acabando porque a gente tem que estudar, porque tem prova. Assim, eu não consigo, não consigo ser essa pessoa que vai, tipo, dane-se, tá ligado? E ao mesmo tempo, as pessoas podem até falar, mas você podia vir aqui e comentar sobre como é que tava o mundo dos concursos naquele momento e tal, mas cara, assim, chegou certo momento da crise que a gente estava vivendo que ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia como é que o mundo ia ficar, ninguém sabia qual seria a repercussão daquilo que a gente estava vivendo no Estado, nas contas públicas, na vida em sociedade como um todo. Eu acho que a gente ainda também não tem essa dimensão ainda hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Mas assim, as pessoas elas querem respostas, elas querem que você chegue e diga, cara, é isso que vai acontecer, você tem que continuar estudando, você não sei o que e tal. Quando às vezes a gente não tem as respostas para isso. E eu sei que não é errado não ter as respostas, eu sei que muitos de vocês entendem quando eu não tenho resposta para tudo, porque, enfim, ninguém tem resposta para tudo, mas não é uma cobrança tanto externa, mas é uma cobrança interna também de chegar aqui e falar para vocês que, putz, vai dar certo, vamos continuar estudando, vai, enfim, estimular de certa maneira, porque eu sempre fui essa voz, eu sempre quis ser essa voz. Eu nunca quis chegar aqui e ser uma voz que ia falar para as pessoas que não ia dar certo, que os concursos iam acabar, que a justiça do trabalho ia acabar, porque eu sofri muito isso quando eu estava estudando. E se eu tivesse ido na onda de quem estava falando aquilo, mesmo que aquelas pessoas fossem realistas, porque é um fio da navalha muito curto entre ser realista e ser pessimista. E por mais que aquelas pessoas naquele momento que falaram aquelas coisas de que a justiça do trabalho ia acabar, que não estava nomeando ninguém, que os concursos da justiça do trabalho era caça-níquel, que estavam desligando ar-condicionado 2h30 da tarde, como é que ia ter nomeação. Por mais que fosse verdade, até quando eu cheguei lá na justiça do trabalho, era verdade, estavam desligando ar-condicionado 2h30 da tarde, mas se eu tivesse me apegado àquilo ali, talvez eu não tivesse sido aprovado, porque talvez eu não tivesse continuado estudando. E não era nem que eles estivessem parando de nomear, mas era que a questão é que a justiça do trabalho nomeava 700 pessoas e agora ia nomear 100. Mas olha, ninguém tá tão preparado assim no mundo dos concursos que acha que, putz, eu vou passar entre os 100 com certeza. Não, quando eu tava estudando eu queria que tivesse 700 mil nomeações porque eu achava que eu poderia chegar ali entre os 500 primeiros, entre os 400. A minha ideia era ficar ali, eu não sabia que eu ia passar em 15º como eu passei. Então, escutar que as nomeações estavam caindo, escutar que as nomeações estavam, enfim, sendo freadas e tudo mais, desestimulava muito, e eu tentava tapar os meus ouvidos e seguir estudando, e eu sei o quanto aquilo ali me afetou e o quanto eu tentei que aquilo não me afetasse ainda mais, porque no limite eu até poderia
ter largado o estudo e eu não queria ser essa voz aqui. Então, quando eu não tenho certeza, quando eu não tô 100% estimulado, quando eu não tô 100%, putz, eu vou chegar aqui e vou falar uma palavra que vai fazer com que a galera esteja no gás, que a galera... Eu prefiro não vir, eu prefiro não falar, eu prefiro me guardar e não ser a pessoa que vai trazer mais dúvida pra você, que vai trazer mais... enfim, questionamento para você que está estudando, que eu sei que já é um momento muito complicado da sua vida, que já é um momento muito complicado enfim, da sua preparação, e vir aqui e trazer mais dúvidas e menos, enfim, palavras de tranquilidade, menos palavras de que vai dar certo, eu não sinto como se fosse o meu objetivo. Embora eu entenda também quem o faz, embora eu respeite também quem o faz, quem não parou nesse momento, tanto de, obviamente, estudar, e aí 100% correto, mas, assim, os produtores de conteúdo e tudo mais, mas, assim, eu não consigo. Não faz parte de mim, de alguma maneira, conseguir vir aqui e, sei lá, ligar uma poker face e dizer pra vocês que vai ficar tudo bem, se nem eu sei se vai ficar tudo bem, tá ligado? E ao mesmo tempo chegar aqui e dizer que não vai ficar tudo bem e que tá tudo errado, como eu disse, não me parecia ser o papel que eu precisasse, enfim, traçar. Então, basicamente, eu voltei a ficar meio ausente, voltei a parar de postar conteúdos, e o Instagram e o YouTube voltaram a ficar, enfim, parados nesse tempo. E aí, quando, assim, foi começando a voltar os concursos, foi começando a acontecer os concursos de novo, pelo menos, né, rumores de que iam sair os editais, porque acontecer mesmo só voltou a acontecer agora. E aí eu falei, putz, não, vou voltar a postar, eu acho que a gente tá superando esse momento, eu acho que esse momento já dá pra gente pensar na vida para além dessa crise que a gente tá vivendo, já dá pra gente começar a ter que, pelo menos, voltar ao entre aspas, normal e, enfim, tocar a nossa vida, os outros projetos, as outras coisas. As notícias ruins, elas estavam, sem aspas, né, em notícias ruins, as notícias ruins, elas estavam diminuindo de certa forma. Eu falei, putz, não, vou voltar a postar porque eu acho que é necessário nesse momento. Voltei a postar, quem acompanha o meu Instagram viu que eu voltei no começo do ano e tudo mais e tal, a produzir conteúdo e tal, e aí veio de novo depois, acho que tá até resquício do Réveillon e das irresponsabilidades que foram feitas nesse período, nova onda e mais, enfim, notícias mais tristes e mais pessoas perto de mim, perdendo pessoas, enfim, que elas amavam, e mais pessoas tristes, e mais pessoas indo embora, e aí volta tudo de novo, aquela coisa do tipo, cara, por que eu tô falando de concurso num momento como esse? E, enfim, e é esse a razão pela qual o canal fica... O nome significa refere-se a pessoa ou coisa dentre outras. Quero ouvir o próximo. Ai, meu Deus, a Siri aqui. Não, Siri, não quero ouvir o próximo. Então eu tentei voltar ao Instagram, e aí depois vieram essas notícias de novo. E aí, enfim, nesse meu tempo, acabei não produzindo conteúdos em vídeo, porque o Instagram era mais rápido de voltar e tudo mais. E quando eu tava me reanimando pra produzir conteúdos em vídeo de novo aqui pro YouTube, que requerem mais preparação, mais roteiro, mais tudo, né? Iluminação, cenário e tudo mais. Enfim, voltou tudo de novo. E aí o canal ficou parado, os vídeos pararam, o podcast parou, e parou tudo. Nesse período eu acho que, de certa maneira, a vida de todo mundo deu uma parada, né? E, enfim, eu só queria dividir isso com vocês para dizer que eu vou tentar retomar o canal, enfim, tentei me animar de novo, comprei aqui umas iluminações novas, como vocês podem observar, tô, enfim, produzindo conteúdos, tô pensando em vários temas, já tô produzindo roteiros e tô retornando o canal. Sei que é uma parada que ajuda muita gente, eu valorizo muito isso. Cada comentário que vocês deixam aqui embaixo no YouTube, cada comentário que vocês deixam lá no meu Instagram, no meu direct,
eu tento ler a maioria que eu posso, sério, eu tento fazer o máximo. Eu não me acostumo ainda com a ideia de que eu não consigo responder todo mundo. Infelizmente não dá, mas eu tento pelo menos ler todos. E é isso, eu sei que de vez em quando parece que eu não, assim, parece que é uma negligência com o canal, parece que é uma negligência com o Instagram, mas não é o caso, é o caso mesmo de às vezes dar uma parada, pensar sobre a vida, pensar, enfim, em outros projetos, em outras coisas que eu penso em fazer também, que, enfim, tem novidades por aí que eu vou comentar depois com vocês, sobre coisas nada relacionadas a concurso, nada relacionado a nada, que, enfim, eu imagino que vocês possam gostar também. E é isso, assim, eu vou voltar, espero que dessa vez volte pra ficar, não vou prometer nenhuma frequência de vídeos porque toda vida que eu prometo, a vida mostra pra gente que a gente não deve fazer planos muito futuros, que é melhor viver o presente. Então, uma semaninha de cada vez, provavelmente na próxima semana eu devo aparecer por aqui e espero que vocês estejam junto comigo. Obrigado por estarem aqui, né, por seguirem enfim, obrigado por seguirem nesse canal, por não me abandonarem nesses momentos, e eu espero estar à altura da audiência de vocês, beleza? Tamo junto, até a próxima, valeu, falou e tchau, até mais.